Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou gravando mais esse vídeo de marmitas. E, gente, essas marmitas dessa semana vão estar bem nordestinas, bem típicas. Como vocês já viram aí no título, né? As marmitas dessa semana vão ser com comidas mais assim, nossas, mais nordestinas. Eu sou de Alagoas, então eu procurei fazer, sempre indo pra linha, pessoal. Talvez vocês vejam alguma coisa, mas aí isso não é. Bacon não é lá, não é saudável. Bacon não é uma coisa, como é que eu posso dizer, fit, enfim. Mas o que eu procuro, gente, é justamente essa questão de comida de verdade. Eu acho que quando a gente começa a comer comida mesmo, e comida que eu falo é feijão, é arroz, é aquilo que é comida, é o que a gente come, é aquele alimento que já vem praticamente pronto para o consumo, né? Às vezes você vai ter só que cozinhar ou preparar assim, mas que ele já vem pronto. Que é diferente de alimento, de produto alimentício, que é aqueles que a gente compra no mercado, que é cheio de substâncias, de coisas químicas, enfim. Não é um produto, não é um alimento mesmo puro. Então, o que eu defendo e que eu gostaria assim de trazer para vocês é essa mensagem de comida de verdade, porque comida de verdade ela sempre vai fazer bem, né? Sempre vai nos nutrir. Enfim, e qual vai ser o cardápio dessa semana? Essa semana, pessoal, eu vou fazer uma carne desfiada, chambaril, que é a carne que a gente usa para fazer pirão, essas coisas. Só que eu não vou fazer pirão. Dessa vez eu não vou fazer pirão, até porque eu não sei. Eu ainda vou tentar, quem sabe uma outra vez fazer, mas eu não sei. Então, nessa marmita dessa semana, eu vou fazer o chambaril, cozinhar até ele ficar se desmanchando para fazer ele desfiado. E vou fazer ele com abóbora. Então, vai ser a versão mais low carb, uma versão com menos carboidrato. Vai ser a abóbora mesmo com o chambaril cozinhado. E a outra versão vai ser com feijão tropeiro. Então, gente, existem vários tipos de fazer feijão tropeiro. Eu vou mostrar o que eu costumo fazer, sabe? Que é muito particular. Então, vai ser feijão tropeiro com arroz e aí eu vou colocar carne de sol, que também vai ficar uma delícia. Então, vou mostrar aqui pra vocês, certo? Espero que vocês gostem das marmitas dessa semana. Quem não mora aqui no Nordeste, que se inspire pra fazer também, quem sabe uma versãozinha mais nordestina, que a comida daqui, gente, do Nordeste é boa demais. Então, vamos. Pessoal, pra começar, eu vou fazer o arroz, né? Aí eu vou colocar aqui 2 xícaras de arroz. Diz que não pode lavar, né? Então, 2 xícaras de arroz. Vou colocar o sal, água e levar para o fogo. Pessoal, aqui eu tenho o chambaril. Aí primeiro eu vou assar no forno para poder cozinhar. Pessoal, aqui eu já cozinhei o arroz. Ele tá um pouquinho amarelo, que eu coloquei um pouquinho de açafrão nele. E aqui a carne, o chambaril que tava no forno. Eu coloquei aqui, ó, na panela de pressão, coloquei um pouquinho de alecrim, um pouquinho de vinagre para cozinhar. E, pessoal, eu tenho feijão verde. Ó, não é daqueles feijão que a gente compra no mercado, aquele feijão que é chamado feijão seco, né? Ele é o feijão de corda verde. E, pessoal, ele já é molinho, rapidinho, ele fica cozinhado. Então, aqui a gente normalmente faz o nosso feijão tropeiro com esse feijão verde. Então, já lavei, vou colocar aqui um pouquinho de sal e água para cozinhar. Pessoal, a carne de sol, eu vou cortá-la em pedaços pequenos. Só que antes eu vou escaldar, porque ela é bem salgada. Está o resultado do chambaril, que eu cozinhei na panela de pressão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, tá bem molinho, ó, se desmanchando aqui a carne. E aí eu vou agora desfiar para colocar nas marmitas. Aqui, pessoal, tá o bacon que eu fritei
para colocar no meu feijão tropeiro. Aí eu vou, tipo, aparar um pouquinho aqui do óleo dele, que eu vou fazer os outros preparos a partir dessa banhinha que sobrou da fritura do bacon. Aí, pessoal, para fazer aqui o feijão tropeiro, eu vou misturar no bacon um pouquinho de cebola, e também vou misturar um pouquinho de pimentão verde. Vai dar todo um sabor a mais. Pessoal, aqui eu já refoguei, ó, a cebola com o bacon e também coloquei um pouquinho de alho e um pouquinho de pimentão. E coloquei um pouquinho de páprica defumada para dar essa corzinha. Aí agora eu vou misturar o meu feijão verde, que já tá cozido e escorrido. E aí eu misturo. Lembrando que esse feijão eu já salguei, né? Já temperei com sal. E que também aqui eu tenho o sal do bacon. Então não é preciso colocar mais. E agora, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de coentro e vou colocar a nossa farinha. Ó, vou colocar aqui um pouquinho de coentro que eu tenho congelado. Pessoal, algumas pessoas colocam queijo coalho, só que como é pra gente consumir em forma de marmitas, eu acho que se eu colocar, talvez a duração dele não fique muito boa. Então, ó, tá assim. Aí agora, pra finalizar, eu vou entrar com a minha farinha. Aqui eu tenho aquelas farinha de mandioca mesmo, que aqui é muito comum, vem na feira, em supermercado. Aí ela é bem fininha, ó. Vocês poderiam colocar aquelas farofas que vem prontas, só que ficaria legal. Só que como ela já é salgada, aquelas farofas, aí aqui já tem muito sal, sal do bacon, sal do feijão. Eu achei que essa farinha ficaria melhor. Então, ó, você não precisa colocar muito, é só um pouquinho pra dar o ponto. Acho que uma colher mais ou menos. Gente, eu coloquei aqui 1 litro. Esse feijão, ele é vendido de litro, né? Então, eu coloquei 1 litro. 1 litro eu não sei se equivale a 1 quilo. Eu sei que foi 1 litro de feijão. E aqui está, ó, ele não pode ficar com muita farinha, senão não fica legal. É só pra dar mesmo uma secadinha no feijão, ficar um feijão mais sequinho. Então, ó, aqui pra mim é o ponto exato. Gente, tá um cheiro bom, viu? Muito bom. Então, aqui já tá feito o meu feijão tropeiro. Pessoal, e aqui tá o resultado da minha carne, o chambaril. Ó, é uma carninha mais gordinha, né? E agora eu vou desfiar. Ela tá bem molinha, eu acho que ela ficou mais ou menos 1 hora na panela de pressão. E aí deu uma queimadinha, uma tostadinha, mas a gente gosta assim. Aí eu vou desfiar e vou colocar num potinho. Pessoal, essa carne eu resolvi desfiar na mão mesmo, pra vocês verem, ó, quanto ela está molinha. Então, pessoal, desfiei na mão mesmo, ela não ficou bem desfiadinha, ficou uns pedacinhos. Foi por isso que eu desfiei na mão, que eu queria mais pedaçudinha mesmo. Então, aqui, ó, isso daqui foi o que sobrou. Eu não vou colocar pra comida da Luna, né? Mas isso daqui, gente, tirando essa parte de gordura, tá cheio de colágeno, porque é aquela partezinha que tem os nervinhos, né? Então, esse daqui é rico de colágeno. E a... Pronto, gente, então a carne tá aqui, eu vou reservar pra montar as marmitas. Gente, olha que linda essa travessinha que foi a minha cunhada que deu. Olha que linda, fica linda, né? Pra colocar coisas na geladeira, doce, enfim, várias coisas. Eu amei o presente. Aí aqui, pessoal, nós temos a carne de sol, né? Eu já cozinhei ela pra tirar, na verdade escaldei, né? Porque a carne de sol ela é bem salgada. Aí eu escorri aqui a água e fritei um pouquinho
com cebola. Então ela já tá aqui, ó, já tá boa. Também vou reservar para quando eu for montar minhas marmitas. E aqui, pessoal, tem a minha abóbora que já tá cozida. Também refoguei um pouquinho de cebola, alho e pimentão. Coloquei a abóbora, ela foi se desmanchando, que ela já tava em cubinhos. E agora eu vou colocar um pouquinho de coentro congelado mesmo. Vou mexer e também reservar para quando eu for montar as marmitas. Então, essa abóbora eu vou consumir com aquela carne que é mais gordinha, que é o chambaril. E também com carne de sol. Aí, pessoal, pensando no jantar, eu vou cozinhar essa macaxeira, né? Que alguns dizem que é aipim, mandioca, enfim, que é macaxeira. Aí eu vou cozinhar, ela tá aqui, eu acho que já tá com uns 2 meses no congelador que eu comprei. E fica ótimo, né? Ela crua, a gente descasca e coloca no congelador, já corta em cubinhos. E agora eu vou colocar só sal e água. Está o resultado das marmitas desta semana. Aqui nós temos as marmitas da Sofia. Aí a gente vai ter carne, que ou é dessa carne de sol, ou então vai ser aquele chambaril, com feijão tropeiro e arroz. Temos aqui as minhas marmitas, que é abóbora com chambaril, então abóbora com carne de sol. Mas também, como não deu, eu não planejei direito, aí algumas vão ficar com macaxeira. Temos essas daqui, que são as de safira, essas menorzinhas. Aí as de safira tem ou arroz e carne, ou então macaxeira e carne. E temos essas daqui, né, a gente acabou comprando as de Fernando, falta só as de Sofia, que ainda tá no plástico. Mas com fé em Deus vamos comprar logo, em breve. E aqui as de Fernando, que ele colocou arroz, feijão tropeiro e também macaxeira. Não sei se dá pra vocês verem, mas essa daqui dá, ó, a macaxeira aqui. As de Fernando não tem carne porque eu não planejei direito, então não tinha carne suficiente. Aí no meio da semana ele vai comprar uma carne, acredito que ele vai assar na brasa e colocar nas marmitas dele. E aqui são os resultados das nossas marmitas da semana. Marmitas com carnes, né, típicas aqui, com pratos típicos do Nordeste. Temos a macaxeira, o feijão tropeiro. E que sirva de inspiração, né, para vocês também terem uma alimentação mais saudável. Tchau, até a próxima.